Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma maravilhosa aula de Química. E hoje a nossa aula é especial, é uma aula do mega resumo. Então a gente vai pegar desde geometria, a gente vai passar por polaridade e a gente vai chegar nas ligações intramoleculares. Então, muita atenção na aula de hoje, tá? A gente vai ver um pouquinho de interações intramoleculares, intermoleculares, geometria molecular e polaridade. É a base da estrutura para os nossos próximos passos, tudo bem? Então, prestem muita atenção que a aula de hoje é muito importante. Então, roda a vinheta! Isso aí, galera. Então vamos começar a nossa aula. Então na aula de hoje a gente vai ver um resumo sobre geometria, polaridade e ligações, principalmente nas ligações intermoleculares, tá? Aquelas que ocorrem entre as nossas moléculas. Tudo bem? Não dentro, mas entre. Na geometria, para a gente começar a estudar geometria é muito importante. Então, olha, presta atenção numa coisa dessa aula. É uma revisão, é um resumo, tá? Não vou entrar muito em detalhes. Tem essas aulas, se vocês voltarem anteriormente nos vídeos, eu tenho essa aula que eu estudei duas aulas praticamente de geometria, depois de polaridade, depois mais duas de ligações, depois solubilidade. Então veja as aulas separadas, tá? Essa aula é apenas um apanhado de tudo para a gente conseguir fazer uma prova bem feita, conseguir levar essa matéria para frente e atender bem o vestibular. Beleza? Bom, então para essa aula, para a gente começar a estudar geometria, a gente tem que entender a diferença da posição desses elementos quando eu tenho um par de ligantes livres, que a gente chama de modelo VSEPR, ou o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Qual que é o efeito se o meu elemento central desse conjunto tiver pares de elétrons livres? Então presta muita atenção. O desenho da minha molécula, a geometria da minha molécula, ela é altamente influenciável pelo átomo central. Tá? Esse átomo central, ele vai fazer com que a posição dos átomos dos ligantes adjacentes, próximos a ele, paralelos a ele, ligados a ele, tenha uma posição fixa. Bom, se não sobra elétron nenhuma, por exemplo, nesse caso, eu tenho um ângulo ali de 180 dessas ligações, e eu tenho uma geometria linear, eu tenho eles planos ali na horizontal. Bom, se o elemento central agora tem um par de elétrons livres, olha o que acontece, repulsão. Por isso que a teoria VSEPR, a principal palavra é repulsão. Então, o efeito de um par não ligante causa a repulsão e desenha a minha molécula, tá? Dá uma geometria para essa molécula. Então é importantíssimo para a gente entender geometria, saber o efeito desse par não ligante, que é a repulsão. Então a gente precisa conhecer o elemento central muito bem. Então eu olho o elemento central, vejo qual família ele está. Por isso que na aula de geometria eu disse, na família 5, esse elemento tem 5 elétrons. Se ele faz 3 ligações para ficar com 8, geralmente o elemento da família 5 tem um par livre e a geometria é característica. Característica para o nitrogênio, característica para o fósforo. Tá? Então, se eu conhecer o comportamento do conjunto de elementos daquela família, eu consigo deduzir a sua geometria, só observando a composição eletrônica dessa camada de valência do elemento central, que é o que vai importar para a gente. Tá? Então, importantíssimo, o modelo VSEPR influencia diretamente na geometria. Sobra par tem uma geometria, não sobra par tem outra geometria. A gente vai avaliar isso. Tá? Então, nessa tabela de resumo, nós temos número de átomos. Tá? Então, eu expliquei tudo isso lá na nossa aula anterior. Número de átomos. Quando eu tenho 3 átomos, esses 3 átomos, o que vocês têm que entender? Eu tenho um central. Então, 3 átomos. Se eu tenho um elemento central, 2 ligantes periféricos. Olha como está indicado. Então eu adoto esse método que eu gosto muito, que alguns autores abordam em livros, que é o modelo AX. Esse modelo AXE, ele identifica
a letrinha A como elemento central, a letra X como os ligantes em volta e o E como par de elétrons do elemento central. Se eu tenho AX2, ou um elemento central e dois ligantes, a geometria ela é linear quando eu não tenho par livre nesse elemento. Então tá vendo que em cima lá o elemento A não tem par nenhum. Se ele não tem par nenhum, geometria linear. Acontece com CO2, com BeCl2. Tá? Bom, se o elemento central sobra um par de elétrons, eu consigo observar que eu tenho uma geometria angular. Tá vendo que eu diferenciei nessa tabela? Geometria molecular e geometria eletrônica. A gente vai focar na molecular. Geometria molecular é o comportamento desses átomos em um espaço tridimensional. A geometria eletrônica nada mais é do que comparar o par livre como um outro ligante. Então imagina só esse exemplo que eu dei. Tá vendo que é angular porque sobra um par? Eu representei ou um par ou dois par, a representação é a mesma. Tá? Um par, a geometria eletrônica, ela tem um efeito de trigonal. Tá vendo o trigonal aqui? Trigonal e a geometria eletrônica é a mesma. Então se eu tenho um parzinho em cima, eu posso dizer que a geometria da molécula é linear, mas a geometria eletrônica é trigonal ou triangular. Tudo bem? Então é uma pequena diferença, mas a gente vai abordar muito, fixar muito na geometria da molécula. Ok? Bom, se eu tenho 4, onde um é central e 3 é ligantes, bom, esses 3 então vai gerar uma geometria trigonal. Acontece com SO3, perdão, BF3. Se eu tenho AX3, 4 elementos, onde AX3E, um elemento central, X3, 3 ligantes e E, um par de elétrons. Tudo bem? Então se eu tenho esse daqui, onde eu tenho 3 ligantes, o central tem um par, se o central tem um par, é a geometria piramidal, como está aqui. Bom, se eu considerar esse par como outro ligante, eu tenho uma geometria tetraédrica para geometria envolvendo elétrons. Tudo bem? Então olha a diferença, geometria molecular só leva em conta a molécula. Geometria eletrônica contabiliza esse par como outro ligante, como se fosse de fato um ligante. Eu até coloquei as duas formas ali para diferenciar, tá? A gente vai focar muito na molecular. Bem, acontece em NH3, PCl3. Então, como que eu sei se esse elemento central sobra par ou não? Primeiro, eu preciso ter uma ideia da tabela periódica. Por isso que é importante uma coisa estar amarrada à outra. Para eu entender geometria, eu preciso entender a localização desses elementos na tabela periódica. Saber que na família 4, esse elemento que está na família 4, na sua camada de valência, possui 4 elétrons. Na família 5, 5 elétrons. Na família 6, eu preciso conhecer como que a tabela periódica é arranjada para conseguir deduzir esses ligantes do elemento central. Vou continuar aqui. 5, eu tenho AX4, um elemento central e 5. Galera, basicamente, na nossa prova, no vestibular, vai cair linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Tá? Basicamente, são essas geometrias mais cobradas no vestibular. Repetindo, linear, angular, trigonal ou triangular, que forma um triângulo. Piramidal é a base de uma pirâmide. E tetraédrico forma um tetraedro, forma uma geometria com 4 lados iguais, tetraedro. Tudo bem? Então, linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica. Tem que saber diferenciar, principalmente, galera. E isso é sempre cobrado em vestibular. Qual a diferença de linear e angular? A gente fez exercício para isso, a gente vai repetir alguns exercícios. Qual a diferença de linear para angular? Repitam, diferença de linear para angular é que na angular tem um par de elétrons. Qual que é a diferença de trigonal para piramidal? A diferença de trigonal para piramidal é que na piramidal o elemento central tem um par de elétrons livres. E a tetraédrica a gente só viu, tetraédrica não vai aprofundar quando sobra. Ah, mas e se precisar? Bom, lá para o terceiro ano a gente vai ver outras formas de geometria, octaédrica, forma gangorra, quadrado planar, quadrado piramidal. Não vou abordar isso agora, tudo bem? Isso é quando a gente avançar
mais nessa disposição. A gente vai focar a geometria principalmente linear, angular, piramidal, trigonal, tetraédrica. Linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica. Linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica. Qual a diferença de linear para angular? Qual a diferença de trigonal para piramidal? Isso daí é certeza que vai estar na prova. Tá? E a nossa tetraédrica que está alone, sem par livres, no elemento central. Beleza? Tá vendo que eu coloquei para geometria linear, tanto na eletrônica quanto na molecular, eu pus a mesma coisa, porque se não tem par de elétrons, a geometria eletrônica não tem um comportamento, não tem elétrons livres, tá? Então, pus mais ou menos para ter uma ideia. Beleza? Sem grandes traumas, não vou entrar em detalhes em outras geometrias mais complexas que raramente caem no vestibular e vocês vão ter tempo até lá. Eu quero essas 5, né, fazer igual o meu orientador de doutorado, eu quero isso na minha mesa semana que vem. Então eu quero isso na mesa de vocês detalhado para a nossa prova. Bom, para a gente continuar, galera, agora eu vou misturar. Será que a gente consegue fazer geometria e polaridade? Será que a gente consegue pegar, olha um gancho, tá? Eu vou pegar essa geometria e será que com a própria geometria da molécula eu consigo definir a polaridade? É um pouco diferente do que o material de vocês aborda. O material tem uma outra forma, tem uma formulazinha pra gente aprender isso, tá? Agora eu vou pegar diferente. A gente consegue só olhando a geometria? A gente consegue isso? Bom, para a gente conseguir isso, tem que voltar no modelo Vésper, pelo amor de Deus. Modelo Vésper, par de elétrons livres da camada de valência repulsa as ligações. Desenha a molécula, dá geometria para ela. Além disso, dá polaridade também. Bom, imagina esse que eu já tenho um par livre. Se a gente está falando em polaridade, em polo negativo e positivo, eu já tenho elétrons livres. Se eu já tenho elétrons livres nesse abençoado, ele já é polar de cara. Eu nem preciso ver mais nada. Então, tem elétrons livres. Como que eu sei que tem elétrons livres? Eu preciso conhecer onde ele está na tabela periódica, saber quantos elétrons ele tem, quantos ligantes tem nele e se está sobrando ou não. O vestibular não indica, vou pôr um parzinho aqui, vou perguntar. Não. Vai colocar uma substância e você vai ter que encontrar o elemento central, você vai ter que encontrar quantos elétrons, se está sobrando ou não. Tudo bem? Isso é incumbido para vocês. Em cima não sobra. Galera, se não sobra, eu posso ter uma ideia que pode ser apolar. O que vai definir de fato para eu bater o martelo? É apolar. Se esse carinha aqui é igual do outro lado. Lembra que eu falei lá na regrinha de física, né? Se eu tenho um vetor puxando para esse lado, um vetor puxando para esse lado, com a mesma intensidade, eles se anulam, o objeto não sai. Então, vetores com a mesma intensidade em sentidos opostos se anulam. Se esse elemento está puxando o elétron para cá, com a mesma intensidade do outro, o elétron do elemento central não é deslocado, fica apolar. Enquanto aqui embaixo, tá vendo que eu coloquei um asterisco lá? Aquele lá indica que tem que ser esse cara igual àquele. Se esse for diferente desse que é diferente daquele, aí ele vira polar, a gente vai ver isso. Bom, nesse caso aqui, tem elétrons livres, não precisa ver mais nada. Tem elétrons livres é negativo, essa parte da molécula é negativa, essa parte da molécula é positiva, tá? Os elétrons estão para cá. Ponto. Tá? Vamos ver o comportamento de cada um? Então, o primeiro caso, a gente já viu, linear a polar. Ó, vou colocar aqui embaixo. Se esse X que a gente está usando essa fórmula lá, X2, se esse X for idêntico, mesmo elemento, CO2, O2, carbono e 2 oxigênio. Se eu tenho isso, de fato, apolar. Bom, se a geometria minha é angular, por que ela é angular? Porque sobrou um par. Se sobra um par, é polar direto. Tá? Trigonal, mesma coisa, é apolar. Beleza, se o X for igual. Imagina que nessa trigonal aqui eu tenho SO3. S, O, O e O. Bom, tenho SO3, ótimo, apolar. Agora vocês imaginam se eu tenho SO2H. Bom, eu tenho enxofre, oxigênio, oxigênio e um hidrogênio aqui, solto para cima. Aí não é apolar, porque eu tenho diferença de forças ali. Tudo bem? Bom, trigonal, nem preciso ver a piramidal.
pelo amor de Deus, piramidal, sobra par de elétrons, é polar, acabou, ponto final. Tetraédrica é apolar se o X for igual. CH4, SiCl4, apolar. Tá? Todos esses exemplos que eu dei, eu já dei a polaridade do outro lado, que é isso. Ponto. Tudo bem? Nem vou... Tá vendo que a polaridade aqui eu nem peguei quadrado planar, octaedro, nem peguei outras geometrias. O que vai cair de geometria, o que vai estar no vestibular em relação à polaridade é linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica. Ponto. Tá? Isso relacionado à polaridade. Beleza? Bom, as ligações. Galera, tá vendo que eu resumi aqui praticamente 6 aulas. Tá vendo que essa tabela, a primeira vez que você olha para ela, você pode até assustar. O que é esse negócio de AX? O que é esse negócio de linear, trigonal, tetraédrico, geometria eletrônica? Assusta. Mas pensem, é um monte de aula abreviado aqui. Então, não adianta pegar só essa aula. Não vi nenhum vídeo do Heavy, me dá sono. Não assisti nenhuma aula dele. Eu vou pegar aquela última aula e vou aprender tudo. Não vai aprender tudo. Você não vai ficar meia hora em frente ao computador e aprender geometria, polaridade, ligações e solubilidade. Você não vai aprender isso. Então tem que voltar nas outras aulas. Tá? Aqui é apenas para a gente alinhar o pensamento, alinhar o conhecimento e aprofundar mais para frente. Tá? Então, por favor, quem não viu, veja as outras aulas, repita, faça exercícios, para não assustar a primeira vez que vê essa tabela. Bom, ligações, a gente viu intramolecular. Intra vem de dentro, na água, como que o hidrogêniozinho liga com o oxigêniozinho. Isso é intra, dentro da molécula, tudo bem? Existe iônica, metal e ametal, covalente, ametal e o hidrogênio, e a metálica, metais. Tá? A gente tem uma aula para iônico, uma aula para covalente, uma aula para metálico. Só voltar quem tiver dúvida. Nessa prova nossa, eu não vou pedir intramolecular, eu vou pedir intermolecular. A gente vai focar em compostos moleculares, que é o que a gente está vendo, tá? Então, intermolecular, a gente viu ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que é o hidrogênio com o FON. A gente viu dipolo ou dipolo permanente, e a gente viu dipolo induzido. Eu já coloquei adiantado aqui, dipolo, ela é polar, sempre polar, dipolo, tá? Dipolo induzido é apolar e a ponte de hidrogênio também vai ser polar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, vou puxar isso daqui e vou ampliar item por item, lembrando que a gente tem uma aula para cada ligação intermolecular, uma aula para cada ligação intramolecular. Então, estou abreviando um batalhão de matéria aqui, tá? Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Vou puxar aqui. Então, a ligação intramolecular da água é como o hidrogênio se liga com o oxigênio dentro de uma molécula. Tudo bem? A ligação intermolecular é como que o oxigênio de uma molécula se liga com o hidrogênio da outra molécula da água. Internacional, fora. Como que uma molécula se liga fora com outra molécula. Tudo bem? Ela pode se dar por ponte de ligação de hidrogênio, de polo permanente ou de polo induzido. Uma outra coisa, até me perguntaram, achei muito interessante nas aulas anteriores, caiu em uma das questões da tarefa de vocês uma ligação iônica comparando uma ligação iônica junto com dipolo. Tá vendo que aqui tá dipolo? Então, uma molécula se liga por dipolo junto com uma outra molécula por dipolo. Ah, mas e se eu tiver NaCl junto com um composto molecular? E se eu pegar um composto iônico, colocar na água? Bom, a água faz ligação de hidrogênio, mas o sal é uma iônica. Então eu vou ter uma interação que é iônica e dipolo. Tá vendo que eu posso misturar essas ligações? A gente está focando em ligação molecular, mas eu posso ter um composto iônico e colocar ele dentro dessas ligações aqui. E aí ele vai ser iônico dipolo permanente, iônico dipolo, iônico dipolo induzido, iônico ponto de hidrogênio, iônico. Tá? Como que um composto iônico se interage com outro composto iônico? Ligação iônico-iônico.
iônico covalente, iônico de polo permanente, polo induzido. Tudo bem? Então, isso é raro acontecer, mas acontece que pode ter, pedindo intensidade principalmente, tá? E aí a ligação iônica é a mais forte, depois vem a ligação covalente, a covalente segue essa ordem, eu já pus. Mais forte, ligação de hidrogênio, depois vem de polo, e a mais fraquinha, a polar, de polo induzido. Tá? Vamos focar uma por uma, dar uma pincelada. Bom, ponte de hidrogênio ou ligação, né? A IUPAC não gosta mais que fale ponte, agora tem que falar ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio nada mais é do que o hidrogênio com os 3 elementos de maior eletronegatividade, flúor, oxigênio e nitrogênio. Se eu pegar lá no cantinho perto do flúor, a ordem que eles estão é flúor, oxigênio e nitrogênio. Tudo bem? Então esses 3 os mais eletronegativos. Se esses 3 são os mais ligam com o hidrogênio, a ligação é extremamente forte, tanto que a água tem ponto de ebulição 100. Se eu pegar qualquer outro composto líquido, difícil, aparentemente com o mesmo característico, mesmo peso molecular, dificilmente tem um ponto de ebulição, na verdade nenhum vai ter ponto de ebulição maior do que a água. Pega o álcool, pega a acetona, pega um aldeído, pega qualquer outro composto, ponto de ebulição é menor, tá? Por quê? Porque a água se liga pela ligação mais forte intermolecular e ainda faz 2 interações dessa na cada molécula ou até mais, dependendo do composto, ok? Se for complexo, ela vai fazer mais ligações ainda, o que vai deixar ela bem resistente. Bom, então, por exemplo, HF, né, fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico, vocês sabem a diferença? Isso daqui, HF, é fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico? Olha que interessante. Na próxima aula a gente vai... Na próxima aula não, quando a gente começar ácidos, tá? Porque HF gasoso é fluoreto de hidrogênio. HF aquoso é ácido fluorídrico. Então, para ácidos, HF, HCl, HBr tem que estar aquosos e aí eu comparo, eu dou essa denominação de ácidos. Bom, não é o caso. Voltando. H2O, clássico, NH3, também amônio. Faz as ligações de hidrogênio. Tudo bem? Então, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, nada mais é que o hidrogênio com o FON. Se eu pedir para vocês polaridade, HF, polar, água, pelo amor de Deus, geometria da água é angular, porque o oxigênio tem 6 elétrons, sobra 2 pares, 4 elétrons e faz 2 ligações, extremamente polar, angular e ligação de hidrogênio. E NH3 nitrogênio está na família 5, 3 hidrogênios, então sobra um par piramidal, polar. Polar. Beleza? Tranquilo? Dipolo, ou dipolo permanente, permanente. Eu já tenho uma polaridade permanente, eu já tenho hidrogênio que é positivo, cloro que é negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, já é definido. Eu preciso provar, mas é polar, já está definido. H mais, Cl menos. Eu já dei polaridade para aqueles caras. Então, é polar. Eu tenho cargas definidas aqui. Sempre são hidrogênio positivo, cloro negativo, NaHCl, tá? Então, tá vendo que é comum eu colocar? É linear, olha só, o angular é SO2 e olha, piramidal pH3. Beleza? Tranquilo? Polar. Tem carga de polo permanente, de polo, olha o nome da ligação, vai ser polar. Bom, não é o que acontece com o dipolo induzido. Dipolo induzido eu não tenho cargas, por isso que chama induzido. Dipolo induzido. Tá? Eu tenho 2 hidrogênios, ninguém é positivo, ninguém é negativo, mas um induz o outro a ter uma carga relativa. E isso vai alternando, não tem uma carga fixa, definida, real. Bem, então a gente fala que é induzido, é por indução. Um vai induzir o outro a ter essa carga. Beleza? Bom, Cl2, CO2, CH4. Tá vendo que são ligações bem mais fracas porque eu não tenho efetivamente uma carga entre essas substâncias. Por isso que nessa ligação de polo induzido, esse nome de polo induzido está associado a essa indução, essa carga
parcial ou uma carga não real que um elemento tem em relação ao outro. Tudo bem? Então, geralmente, esses compostos possuem uma ligação mais fraca, são compostos apolares. Por que são apolares? No caso do Cl2, porque a geometria é linear e eu tenho os dois elementos iguais. Por que Cl2 é apolar? Porque naquele caso o carbono está no meio, tem 4 elétrons e ele está fazendo 2 duplas com cada oxigênio, não sobra nenhum, a sua geometria é linear e a sua molécula é apolar. Por que o CH4 é apolar? Porque o CH4 tem um central, que é o carbono, que faz 4 ligações e tem 4 periféricos em volta dele. Não sobra par nenhum de elétrons e torna a molécula apolar. Tudo bem? Tá vendo que geometria, polaridade e as ligações estão amarradas? E é o que eu vou voltar aqui. Não adianta assistir essa aula de 30 minutos e achar que dominou geometria, polaridade e ligações. Tá? Resumo, isso é para quem está nível 80% conhecimento dessa matéria. Tá? Não vou abordar solubilidade, é muito mais simples solubilidade. Eu resolvi focar geometria, polaridade e ligação, é o que vai estar na prova. Não vou focar, não vou dar exercícios com solubilidade, a gente vai rever um pouco depois. Tá? Solubilidade é o quê? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, basicamente. Tá? Não vou perder tempo com isso. Eu vou focar muito naquela lista de exercícios que eu dei sobre geometria. Refaçam aquela lista, não precisa me entregar dessa vez. Refaça e dê a polaridade de todos os elementos, todas as substâncias que você deu a geometria. Isso é um estudo perfeito para a prova, porque na prova vai estar uma substância daquela. Então, refaça não, complementem aquela lista que está disponível lá no nosso vídeo também, para quem não baixou ainda. Refaça, só que acrescentem na geometria, coloque e indique a polaridade de todas aquelas substâncias. Vai ajudar muito vocês, muito mesmo. Tranquilo, sossegado, então é o que eu sempre falo. A gente não aprende esses conceitos de química de forma rápida em uma aula só, tá? Por favor, dê um carinho especial, porque as próximas aulas que a gente vai ver no próximo semestre vão estar totalmente atreladas a essas ligações, essas polaridades, essas geometrias, essas solubilidades. Totalmente atrelada. Tudo bem? Não dá pra gente avançar para a casinha 2 se a gente não passou pela 1. Os exercícios. O que eu fiz? Simplesmente eu fiz uma compilação de exercícios que a gente já fez, só que resolvendo de uma forma mais avançada ou complementando. O que está grifado, tá vendo que eu grifei geometria? Esse exercício é da aula de geometria e a gente vai pegar ele e vai acrescentar polaridade. Olha que interessante, a gente já resolveu geometria, mas além da geometria eu quero a polaridade desses caras. Bom, eu sei que a geometria aí fala linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica. Associem aqui. Eu já sei a geometria, a gente já fez isso, então vocês podem pegar esse material anterior, pegar aquela aula e acrescentar polaridade. Tudo bem? Coloca na frente aqui da alternativa as polaridades. E essa alternativa letra B aqui, para quem está assistindo isso, é a nossa prova. Questão da prova. Beleza? Fica a dica aí. Bom, esse outro exercício também é da geometria e acrescentaremos polaridade. Então vocês não precisam fazer geometria, já está feito, tá? Só veja no material da aula anterior. Então a gente vai acrescentar, coloquem do lado aqui no cantinho embaixo, tá? Puxa uma setinha. Qual a polaridade desses caras? Beleza? Agora, olha que interessante, a gente estava na geometria e acrescentou polaridade. Agora a gente vai para polaridade, volta na ligação de polaridade e a gente vai acrescentar as ligações. Então pega polaridade e acrescenta. Que tipo de ligação? É uma ligação por ponte de hidrogênio, por ligação de hidrogênio? É só intermolecular, tá? É uma ligação de polo permanente, é uma ligação de polo induzido, Para eu saber
do tipo de ligação, eu tenho que prever a polaridade. Para eu saber a polaridade, eu tenho que saber a geometria. Para eu saber a geometria, eu preciso conhecer a tabela periódica. Para eu conhecer a tabela periódica, eu tenho que voltar lá nas aulas iniciais. Tá vendo? Então, para conhecer a tabela periódica e saber a eletrosfera, eu preciso voltar nos modelos atômicos. Voltei para o início da química. Tá? Então, química vem lá com os modelos atômicos, depois vem com a distribuição eletrônica de Linus Pauling, depois vem com as propriedades periódicas, com a localização dos elementos nas propriedades periódicas, depois vem com a geometria, depois vem com a polaridade, depois vem com as ligações, depois vem com a solubilidade, depois vem com o ácido, vem na inorgânica e assim a gente segue. Tá? Totalmente atrelado. Totalmente. Bom, refaçam, na verdade não precisa refazer, acrescentem aqui ligações. Esse daqui é a continuação, tá? Então coloquem lá SO2, SO3, CH4, H2CO. Que tipo de ligação faz, tá? Então preste atenção. Se for polar, automaticamente vai ser ou dipolo permanente ou ligação de hidrogênio, vai depender da composição. Ah, mas e se tiver um pouco das duas? Prevalece a mais forte. Tá? Ah, se tiver uma ligação de hidrogênio só e 30 ligações de polo convencionais, vai valer o que? Ligação de hidrogênio. Tá? A ligação de hidrogênio, por ser a mais forte, ela prevalece no composto. Tudo bem? Dipolo e dipolo induzido. Vai dar um pouco mais de trabalho em relação a esses compostos, que eu tenho que observar, tá? Tem que saber um pouco da polaridade, relacionar isso. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Uma aula smart, uma aula curta, abreviada, rápida, esperta, usando os sinônimos, mas é muito importante rever este conteúdo. Para quem já está no nível 1, né, tem muitos alunos que eu estou adorando, que estão acompanhando muito bem as aulas, muito bem mesmo, eu sei que estão estudando, se dedicando, e o resultado vem. Para essas pessoas que se dedicam, com certeza vão colher ótimos frutos no final. Beleza? Então, qualquer dúvida, me acione aqui, me manda e-mail, me manda um WhatsApp, me manda qualquer forma, uma correspondência, escreva numa pedra, qualquer coisa que eu consiga receber. Beleza? Próxima aula, então, a gente vai elucidar todos esses exercícios e aprofundar mais. Abraço, fui!